Grandes Doutrinas Bíblicas, capítulo 3, Criação e Graça Comum. Chegamos agora à obra do Espírito Santo, ainda que em certo sentido já tocamos de leve nela ao tratarmos de sua pessoa. A principal dificuldade aqui é quanto à classificação ou arranjo. Não há duas classificações concernentes entre si. A melhor ainda, que não perfeita, ao meu ver, é aquele que divide sua obra entre sua obra em geral, a parte da aplicação da redenção, e, então, sua obra específica na aplicação da redenção. Não obstante, mesmo antes de chegarmos a tratar dessa parte, devemos considerar algo que às vezes põe as pessoas em perplexidade e a qual podemos descrever como o aspecto dispensacional do ensino concernente ao Espírito Santo. O Pentecoste aparenta ser claramente um ponto decisivo, mas em que aspecto? Ora, aqui há dois perigos, o de fazer exagerado o caso desse e o de fazer pouco caso dele. Quais então são os fatos? Em primeiro lugar, há a profecia do Velho Testamento acerca de Pentecoste, que se encontra em Joel, capítulo 2, versos 28 e seguintes, que é citada por Pedro em Atos, capítulo 2. Mas há também outras profecias, como, por exemplo, Ezequiel 32, versos 26 e 27. Em segundo lugar, no Novo Testamento, encontramos João Batista falando da vinda do Espírito Santo em Lucas 3, 16 e 17 e em João 7, 39. Lemos: pois o Espírito Santo ainda não fora dado, porque Jesus ainda não havia sido glorificado. E há muitas declarações em João capítulos 14 a 16. Então nosso Senhor, em Lucas 24, 49, ao dirigir a palavra aos seus discípulos, diz: e eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. E no mesmo sentido lemos em Atos 1, verso 4, que ele ordenou-lhes que não se ausentasse de Jerusalém, mas que esperasse a promessa do Pai, a qual, disse ele, de mim ouvistes. Finalmente, em Atos 1, verso 8, ele diz: mas recebereis poder, ao descer sobre vós o Espírito Santo. A seguir, em terceiro lugar, aos fatos do próprio dia de Pentecoste, sobre os quais lemos em Atos capítulo 2. Ora, todas essas declarações parecem conter a implicação que o Espírito Santo não havia ainda vindo, que o Espírito Santo viria, que o Espírito Santo estava para vir, e que o grande dia, enfim, chegou quando ele veio. As declarações se fizeram mais e mais urgentes. O tempo parecia estar mais e mais curto, até que, finalmente, Pedro se levantou e disse: mas isto é o que foi dito pelo profeta Joel. Verso 16. Ora, eis aqui o problema. Eis aqui a dificuldade que tem preocupado a mente de pessoas na igreja desde o dia de Pentecoste até agora. Eis aqui todas essas declarações que parecem dizer que o Espírito Santo não havia ainda vindo e, no entanto, em contrapartida, há muitas declarações que nos descrevem a poderosa atividade do Espírito Santo antes do dia de Pentecoste. Por isso, examinemos também essas. Entretanto, antes de começarmos, deixe-me inserir uma palavra sobre método. E se nada mais fizermos nestas preleções, talvez possamos ser de alguma utilidade indicando o método de abordagem, a forma de atacar um problema. Quando tiverem um grande problema como este, a única coisa a fazer, antes de tudo, é sempre coletar seus fatos. Antes que comecem a conjecturar, antes que comecem a levantar hipóteses e suposições, enfeixem seus detalhes, reúnam seus fatos. Fizemos isso referente a um lado. Vimos todas essas afirmações apontando para o futuro. Por isso, vamos agora apresentar os fatos referentes ao outro lado. Vamos lembrar-nos
do que nos diz as Escrituras acerca da atividade do Espírito Santo antes do dia de Pentecoste. Antes de tudo, nosso ponto de partida é a própria criação do mundo. O segundo versículo da Bíblia, Gênesis 1, verso 2, diz o seguinte: E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Ele era operante na criação do mundo. Deus, o Pai, fez todas as coisas através do Filho, pela instrumentalidade do Espírito Santo. A Trindade bendita, como temos recordado com frequência, é operante em toda a obra, sempre, mas a atividade é distribuída. E, naturalmente, vocês recordarão que o Espírito Santo está envolvido muito especialmente em relação com a criação do homem. Em segundo lugar, está a obra do Espírito Santo em sustentar, em preservar a criação. Ora, há muitas declarações sobre esse tema. Citaremos apenas duas. Em Isaías 40, verso 7, lemos: Seca-se a erva e murcha a flor, soprando nelas o hálito, isto é, Espírito do Senhor. Ainda mais surpreendente, porém, no Salmo 104, vocês encontrarão aquela magnificente descrição da criação, a qual, possivelmente, seja totalmente inacessível em qualquer outra parte da Bíblia. O salmista faz questão de dizer que, se o Senhor se detiver ou detiver o poder do seu Espírito na criação, tudo começará a desintegrar e a desvanecer, a perecer e a morrer. Ele faz voltar novamente seu Espírito e tudo revive. É o Espírito Santo quem sustenta a criação. Ora, vocês encontrarão nas Escrituras declarações que dizem que o Filho faz isso, e a resposta, naturalmente, é que o Filho o faz através do Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo tem estado vivo desde o princípio na sustentação e na preservação do universo. E agora, em terceiro lugar, apresento uma questão muitíssimo importante, a qual é muito frequentemente esquecida. É o Espírito Santo quem se responsabiliza pelo que se denomina graça comum. Permitam que lhes apresente algumas definições do que isso significa. Graça comum é o termo aplicado àquelas bênçãos gerais que Deus comunica a todos os homens e mulheres, indiscriminadamente, como lhe apraz, não só a seu próprio povo, mas a todos os homens e mulheres, segundo o seu beneplácito. Ou, de outra forma, graça comum significa aquelas operações gerais do Espírito Santo, nas quais, sem renovar o coração, ele exerce influência moral por meio da qual o pecado é restringido, a ordem é preservada na vida social e a justiça civil é promovida. Essa é a definição geral. O Espírito Santo tem estado operante neste mundo desde o princípio, e ele tem exercido sua influência e suas ações sobre os homens e mulheres que não são salvos e que têm ido para a perdição. Enquanto estiveram nesta vida e neste mundo, desfrutaram dessas operações gerais e não salvíficas do Espírito Santo. Isso é o que entendemos por graça comum. Ora, como o Espírito Santo faz isso? Bem, para essa pergunta há várias respostas. Vocês recordarão que fomos informados no prólogo do Evangelho de João sobre a verdadeira luz que ilumina a todo homem, João 1, verso 9. Não importa como vocês traduzam este versículo, a verdadeira luz que ilumina a todo homem, que entra no mundo, diz a versão autorizada, a luz que ilumina a todo homem estava entrando no mundo, diz outra. Não nos preocupamos com isso. Estamos interessados na frase, a luz que ilumina a todo homem. E tal luz existe. É uma espécie de luz natural, entendimento natural, como a chamamos. É a luz que jaz na consciência. E essa luz da consciência existe em cada pessoa nascida neste mundo. Pois bem, essa é uma das operações do Espírito Santo, a que chamamos graça comum. Ela é uma luz que emana de Cristo. Visto que ele é a cabeça da raça humana, mas é o Espírito Santo que coloca essa luz em cada um que nasce. Portanto, essa mesma luz geral também se manifesta nos governos e nas leis, bem como nas várias autoridades superiores, segundo Paulo as chama em Romanos 13, verso 1. Vejam vocês, não foi o homem que decidiu estabelecer governos e estados. As autoridades que existem foram ordenadas por Deus, diz Paulo. Deus estabeleceu os limites das nações. Ele decidiu que houvesse administradores, governos e magistrados.
e que não trouxessem debalde a espada. Romanos 13, verso 4. Isso é obra de Deus, e Ele tem feito tudo isso e o conserva em andamento por meio de seu Espírito Santo. Acredito que vocês verão imediatamente, sem minha própria ênfase, que muitos cristãos se encontram em grave erro em relação a este assunto. Aparentam defender a ideia de que Deus não tem nada a ver com o mundo incrédulo. Mas isso é antibíblico. Mesmo aqueles que não são salvos estão sob a influência do Espírito Santo. Essa influência não é de caráter salvífico, nem uma influência redentiva, e sim é uma parte do propósito divino. Outra forma na qual a graça comum se manifesta é a que podemos denominar de opinião pública. Existe algo tal como uma opinião geral e pública, um consenso geral de opinião sobre temas morais. As pessoas que não são cristãs creem terminantemente que certas coisas são erradas e devem ser proibidas e que outras coisas são certas e devem ser recomendadas. Existe na humanidade um senso do certo e do errado. Ora, isso outra coisa não é senão a manifestação da graça comum. Se o Espírito Santo não estivesse em relação dos homens e nas mulheres, nessa forma geral, os seres humanos, em consequência da queda e do pecado, há muito teriam perecido em total esquecimento. A seguir vem o que geralmente é descrito como cultura. Com isso quero dizer as artes e a ciência, aquele interesse pelas coisas da mente, a literatura, a arquitetura, a escultura, a pintura e a música. Certamente, não pode haver qualquer dúvida de que o cultivo das artes é saudável. Não possui caráter redentivo, mas torna as pessoas melhores e, em praticá-las, elas vivem melhor. Ora, de onde vêm todas essas coisas? Como vocês explicariam pessoas como Shakespeare ou Miguel Ângelo? A resposta das Escrituras é que todas essas pessoas tinham seus dons e eram capazes de exercê-los como resultado da operação da graça comum. Esta é a influência geral do Espírito Santo. E assim vocês percebem uma vez mais que não é só os pecadores e aqueles que não creem em Deus que negam a graça comum, mas muitas vezes, até mesmo nós cristãos fazemos o mesmo. Aos que se inclinam a gloriar-se em Shakespeare, como se ele mesmo fosse o autor de suas faculdades, mas não era. Ele possuía somente aquilo que havia recebido. Todos esses dons que homens e mulheres possuem vêm de Deus. E essa é a razão por que os cristãos genuínos, ao voltarem seus olhos, não só para a criação como também para a cultura, descobrem uma razão para glorificarem e para louvarem a Deus. É claro que o que está errado com a cultura não é a coisa em si, ao contrário, está no fato de que essas pessoas prestam seu culto, seu louvor e sua adoração a esses homens e mulheres que têm produzido as obras, e não a Deus que os capacitou a produzi-las. Se vocês, porém, visualizarem essas coisas pelo prisma da graça comum, verão que todas elas trazem glória de Deus, visto que é através do Espírito que ele dispensa à humanidade esses dons gerais. Seremos lembrados mais adiante de como nosso Senhor mesmo nos diz que Deus envia sua chuva sobre os maus e os bons e faz o sol brilhar sobre justos e injustos, o que é a mesma coisa. O Deus que envia chuva e sol e propicia colheitas tanto ao agricultor ímpio quanto ao agricultor cristão, dispensa dons artísticos e científicos exatamente da mesma forma, indiscriminadamente aos maus e aos bons, aos salvos e aos não salvos. Essa é uma obra do Espírito Santo. Ainda outra forma em que a graça comum se manifesta é a seguinte: eu formo a luz e crio as trevas, eu faço a paz e crio o mal. Isaías 45, verso 7. O que isso significa? Não que Deus seja o criador do pecado, nem que ele é o autor do mal, como tal, senão que ele é o autor das consequências negativas que seguem certas ações. Ele controla tudo. Nesse sentido, ele faz a paz e cria o mal. Noutras palavras, é o Espírito Santo que faz com que certas ações conduzam a certas consequências dolorosas e ruins. Essas, pois, são algumas das formas pelas quais a graça comum se manifesta. Mas focalizemos agora os efeitos de tudo isso. O primeiro é que a execução da sentença de juízo sobre os homens e as mulheres em pecado foi adiada.
Vocês não têm às vezes feito a si mesmo a pergunta: por que Deus não castigou o pecado imediatamente, levando o mundo ao fim no jardim do Éden? A resposta é que Deus decidiu, em seu eterno e inescrutável beneplácito, a não agir assim. Eis aqui, porém, uma pergunta adicional: como é possível que o mundo continue existindo em pecado? A resposta está no fato de que ele é mantido em existência mediante essa energia que o Espírito põe nele. É o Espírito que conserva o mundo em atividade. A vida humana é prolongada tanto de forma geral como de forma particular. Diz Paulo em Romanos 2, verso 4: a benignidade de Deus te conduz ao arrependimento. Pedro diz o mesmo em sua segunda epístola: o Senhor é longânimo para convosco, não querendo que ninguém se perca, senão que todos venham a arrepender-se. 2 Pedro 3, verso 9. Deus é paciente e longânimo. Para ele, 1000 anos são como um dia, e um dia é como 1000 anos. Ele conserva o mundo em atividade pela ação do Espírito Santo, em vez de pronunciar o juízo final. O segundo efeito da graça comum é que o Espírito Santo age nos homens e nas mulheres. Tome aquela declaração de Gênesis 6, verso 3. O meu Espírito não agirá para sempre no homem. O sentido dessas palavras não se exaure nelas, mas significa, pelo menos, que viria um tempo em que, em vez de conservar vivos os homens e as mulheres, a despeito de seu pecado, Deus cessaria de agir e o dilúvio viria e todos eles seriam destruídos. O agir, noutras palavras, tem dois sentidos. Significa conservar em existência, conservar em atividade, e também significa que Deus estava ali, de certo modo, pleiteando através do Espírito, tentando levar os homens e as mulheres a verem a enormidade de seus pecados e de seus atos antes que fosse tarde demais. Vocês encontram a mesma ideia no sermão de Estevão, registrado no 7º capítulo de Atos. Diz ele: vós sempre resistis o Espírito Santo. Atos 7:51. O Espírito Santo está ali, com essa obra geral de convicção, porém as pessoas a resistem, em vez de cederem a ela. Semelhantemente, em Romanos capítulo 1, vemos a mesma coisa. Paulo, ali, ensina que Deus os entregou a uma mentalidade reprovável, Romanos 1:28. Leio novamente, na segunda metade desse capítulo, a terrível descrição da iniquidade moral, as horríveis e torpes perversões do mundo daquele tempo em que Paulo escrevia. Por que era assim? Eis a resposta de Paulo: Deus os entregou a paixões infames. Verso 26. Ora, até certo ponto, ele não fez isso. Até certo ponto, Deus, por meio do Espírito Santo, refreou os homens e as mulheres dessas vis paixões. E essa é a razão porque o mundo nem sempre é tão ruim quanto poderia ser. Deus, através do Espírito Santo, restringe as mais torpes manifestações do pecado. Contudo, há épocas em que ele entrega o povo a elas. Pergunto: estaríamos, porventura, vivendo tal época? Compare o século XX com o XIX. É óbvio que o nível moral hoje é muitíssimo inferior. Isso não significa que, na era vitoriana, todo mundo era cristão. Significa sim que, mesmo aqueles que não eram cristãos, eram homens e mulheres melhores, falando em termos gerais, do que as pessoas da atualidade. Por quê? Era por causa da influência geral do Espírito Santo. Observem, porém, que hoje, normalmente, é como se Deus estivesse entregando a humanidade a vis paixões, conforme Paulo sublinha em Romanos capítulo 1. Portanto, deduzo que um dos resultados da operação do Espírito Santo na graça comum é que Deus restringe os homens e as mulheres. Especificamente, ele restringe o pecado. Eis a razão por que Deus designou governos, autoridades, magistrados e potestades, para que o pecado não haja sem fronteiras. Ainda que saiba que há certas pessoas no mundo que jamais serão salvas, ele não lhes permite que vivam a seu bel prazer e deem ao pecado a sua mais plena expressão. Ele o restringe nelas. Noutras palavras, há no mundo um senso geral de moralidade e retidão, e ainda de religião, à parte de um conhecimento salvífico no Senhor Jesus Cristo. Todos nós conhecemos muitas pessoas que são religiosas, mas que não são cristãs. Há muitas pessoas que diriam que são crentes em Deus e que se preocupam em praticar religião, e algumas delas fazem grandes sacrifícios por sua religião.
Não acreditam que elas sejam tão pecaminosas que nada senão a morte de Cristo pode salvá-las. Não são cristãs em nosso sentido do termo, todavia vocês têm que admitir que são religiosas. Que é que torna uma pessoa religiosa? Nada senão a operação da graça comum. É um dos modos de Deus restringir o pecado, de mantê-lo dentro de certos limites. Portanto, todo o senso de moralidade, de retidão e de religião, a crença em bondade, beleza e verdade, tal como existem nos filósofos gregos, é tudo resultado da operação do Espírito Santo. Paulo o expõe claramente em Romanos 2, verso 14, porque quando os gentios que não têm lei fazem por natureza as coisas da lei, eles, embora não tendo lei, para si mesmos são lei. Aí está a base e a autoridade para se dizer tudo isso. E então, finalmente, sob a graça comum temos, como já mencionei, aquelas bênçãos comuns que Deus concede, o sol e a chuva. Nosso Senhor falou sobre isso no Sermão do Monte, Mateus 5, 44 e 45. Paulo fala sobre exatamente a mesma coisa em Listra, onde curou um homem que era aleijado e a seguir fez esta notável declaração: Varões, por que fazer estas coisas? Nós também somos homens de natureza semelhante à vossa. E vos anunciamos o Evangelho para que destas práticas vãs vos convertais ao Deus vivo, que fez o céu, a terra, o mar e tudo quanto há neles, o qual nos tempos passados permitiu que todas as nações andassem nos seus próprios caminhos. Contudo, não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-vos chuvas do céu e estações frutíferas, enchendo-vos de mantimento e de alegria os vossos corações. Atos 14, versos 15 a 17. E, finalmente, temos esta declaração do apóstolo Paulo em 1 Timóteo 4, verso 10, onde fala de Cristo como o Salvador de todos os homens, especialmente dos que creem. Essa frase, Salvador de todos os homens, não significa salvação no sentido de ser a alma salva, mas que ele é o sustentador, o único que é complacente e bondoso para com os homens e mulheres. Permitam-me, pois, lembrar-lhes do que estivemos fazendo. Estamos encarando este grande problema no tocante ao que ocorreu exatamente no dia de Pentecoste. É um ponto decisivo. Vocês leem a Bíblia e acreditam, à primeira vista, que tudo confirma que o Espírito Santo ainda não tinha vindo e que ele ainda viria. Mas vocês voltam atrás novamente e descobrem que o Espírito Santo sempre esteve ativo e que já havia estado operando no mundo. Assim, pois, havendo focalizado as duas parcelas de evidências, tentaremos dar o que consideramos a explicação bíblica do que ocorreu exatamente naquela importante e vital ocasião registrada para nós em Atos, capítulo 2.